Vamos iniciar a nossa reunião do Conselho Gremista do Estado de São Paulo, Diretoria de Ensino de Mauá. Essa reunião é para a gente um grande marco. E vai ser a primeira reunião que nós faremos com o controle das nossas gremistas, das nossas conselheiras do Grêmio eleitas na última reunião que fizemos. A Júlia, da Escola Leico Akaishi, e a Thaísa, da Escola João Roncon. Elas vão fazer reunião, claro, que a gente dê um suporte, umas primeiras informações. Essa reunião é baseada no questionário que a gente enviou, que veio da secretaria, que nós repassamos para as escolas através de rede, um formulário. As respostas são compiladas e trazidas para vocês o que vai ser levado na reunião do polo, onde será feita também pelos conselheiros aí das diretorias, tá bom? Quero dar as boas-vindas aos articuladores do Grêmio, os nossos POCs, ainda não, os nossos POCs, os COIs, que eram os vice-diretores, né, na nomenclatura antiga, os diretores e, obviamente, todos os alunos gremistas, todas as alunas gremistas presentes aqui hoje, tá bom? Agora sim, vou apresentar o time que vai nos representar hoje nessa formação, tá bom? Quero apresentar para vocês, muito orgulhosamente, a nossa supervisora da equipe do Grêmio, Georgia. Georgia, por favor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Deu uma microfonia aqui com o aparelho da escola. Eu estou aqui na Escola Shizuko com os representantes do Grêmio, ó. Tanta gente. Para dar um bom dia para vocês, uma reunião bem produtiva, boas-vindas às nossas meninas conselheiras e um bom trabalho para todos nós. Beijão. Obrigado, Georgia. Obrigado, pessoal. Agora vou apresentar para vocês a Daniela. Ela é professora especialista em currículo aqui do Núcleo Pedagógico da equipe do Grêmio. Dani, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Como o Roberto disse, eu sou a Daniela, professora especialista em currículo, aqui junto com ele em programas e projetos da pasta, aqui da diretoria, né, de ensino região Mauá. Eu gostaria de lembrar que estão participando dessa reunião os estudantes dos anos iniciais, né, dos anos finais e do ensino médio, com os seus respectivos articuladores, né? A gente está vendo aqui no chat, né? A Pei Maria Expedita já falou que está com os alunos lá na sala de vídeo, né? Várias escolas já colocando aí bom dia, então sejam todos bem-vindos à nossa reunião. E como o Roberto já disse, essa reunião ela foi estruturada a partir das devolutivas que as escolas, né, nos trazem do preenchimento dos formulários depois da realização das assembleias e ou reuniões do Grêmio, tá bom? Esperamos que todos gostem bastante aí da nossa reunião. Vou passar a palavra agora para a Júlia. Bom dia, eu sou a Júlia, conselheira regional, estou no segundo ano do médio, na Escola Leico Akaishi. Passo a palavra para a Thaísa. Olá, eu me chamo Thaísa, sou conselheira regional, estudo na escola Ejo Roncon, sou do 7º ano, estou grata aqui hoje por estar com vocês, esses sorrisos muito lindos, e passo a palavra. Obrigado, Thaísa. Obrigado, Júlia. Obrigado, Dani. Pessoal, hoje nós temos 2 ilustres convidados. A nossa formação do Grêmio não pode ser feita se a gente não tiver pessoas de valor para melhorar cada vez mais a nossa formação. Vou apresentar para vocês o Danilo.
Danilo vai conversar com a gente daqui a pouco. Danilo, suas considerações iniciais, seja bem-vindo. Bom dia, gente. Bom dia, Roberto. Obrigado aí, novamente pelo convite para participar de mais uma reunião com o pessoal do Grêmio, né? Para mim é novamente um prazer poder conversar com o pessoal aí sobre um assunto tão importante que daqui a pouco a gente vai tratar com o pessoal aí. Espero que seja mais uma reunião bem produtiva, assim como foi a última. Obrigado. Obrigado, Danilo. Também ilustríssima pessoa aqui conosco, a Sarita. Ela é analista sociocultural, bibliotecária aqui da nossa diretoria. Ela vai conversar um pouco com a gente e tenho certeza que vocês vão gostar. Sarita. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a nossa conversa seja bem legal, bem produtiva. Espero que vocês curtam aí o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Roberto. Obrigada, Dani, pelo convite. Obrigado, Sarita. Próximo slide, por gentileza. Obrigado. Pessoal, seguindo o calendário das reuniões do Grêmio, vocês estão vendo aí, a gente tem uma sequência de datas a serem cumpridas. A primeira parte foi aproveitada a Assembleia Geral dos estudantes, né, para que fossem tratados as questões que serão respondidas em breve pelas nossas conselheiras. Aí depois a gente se reúne na diretoria, que é essa reunião hoje de nível 2, onde as conselheiras, né, vão passar as principais respostas. As respostas foram dadas, é feito um compilado, e as respostas principais, as preocupações principais, elas vão levar para a reunião de polo que será feita, que tem a previsão de serem feitas até o dia 23. O polo reúne as diretorias de Mauá, Santo André, São Bernardo e Diadema. Levado essas questões por todas as diretorias, eles seguem para a reunião estadual. E aí o representante do polo, que é o João, da diretoria de São Bernardo, leva as questões, as respostas, as dúvidas, os anseios das diretorias do polo em uma data até o final de setembro. Depois eles retornam algumas questões para a gente e a gente vai fazendo esse ciclo, vamos trabalhando através disso, tá bom? A gente vai passando para as escolas fazem o trabalho com os grêmios, o importante sempre o protagonismo do aluno com orientação dos coordenadores, tá bom? Próximo slide, por gentileza. Obrigado. Passar a pauta de hoje para vocês. Hoje a gente vai passar, como foi pedido na última reunião, a gente teve muito pedido sobre boas práticas dos grêmios das escolas, tanto de anos finais quanto de ensino médio e anos iniciais também. Então, hoje nós teremos uma prática de anos finais e médio e uma do Grêmio de anos iniciais. A gente nós começaremos com a apresentação do Protagonistas do Fundão, é uma banda muito legal, que vem vinculado à escola Casimiro da Rocha. É uma música que eles colocaram no concurso Vozes pela Igualdade, e a gente vai apresentar no começo, depois o Danilo conversará com a gente sobre direitos humanos, uma pauta importantíssima do Grêmio, que a gente vai trazer. Depois a Sarita vem com mais dicas sobre assuntos também a serem tratados pelo Grêmio, dicas de leituras que são importantes, fundamentais e bacanas, porque elas não são cansativas. A Sarita entende muito do que ela fala, então, e ela traz coisas interessantíssimas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Depois teremos a boa prática de anos iniciais da Escola Fortunato Pandolfi Arnone. E, finalmente, a gente vai tratar sobre o que foi trazido pelas escolas, os anseios do formulário, tá bom? Aí, a partir de agora,
A gente vai ter o protagonismo dos nossos alunos, das nossas alunas, através das nossas conselheiras. Elas são ótimas, é um retrato do que a gente tem em nossas escolas, essa capacidade de fazer acontecer. Então, a partir de agora, elas vão tomar a palavra e seguir adiante, elas vão tomar conta. A gente sai e entra o protagonismo dos nossos alunos, tá bom? A gente vai responder todas as questões para vocês pelo chat, tá bem? E boa reunião para todos nós. Passo a palavra para a Thaísa. Apresentação da música. A Voz ou a Liberdade. Música inscrita no concurso Vozes pela Igualdade, pela Escola Estadual Senador Casemiro da Rocha. Faça sol, faça chuva, qualquer dia eu vou cantar. Eu não sei qual que é a sua, então vou me retirar, porque ficarei um lugar onde não vão me aceitar. Não é fácil conquistar, mas eu sei que o dia chegou lá. Tenho boa imunidade, a maldade desse mundo agora sou a liberdade, a verdade não é tudo. Tenho boa imunidade, a maldade desse mundo agora sou a liberdade, a verdade não é tudo. Tenho boa imunidade, a maldade desse mundo agora sou a liberdade, a verdade não é tudo.
Professor especialista em currículo Danilo Ferreira Frata conversará conosco sobre os direitos humanos e como nós podemos trabalhar esse tema em nossas escolas. Obrigado. Queria primeiro parabenizar a escola pelo vídeo produzido, pela música. E agora eu queria conversar com vocês rapidinho sobre essa temática, né, dos direitos humanos. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Tá bom o áudio? Ótimo. Então vamos lá, gente, hoje é rapidinho. Da última vez, né, que eu participei aqui da reunião de Grêmio com vocês, eu já tinha feito uma fala sobre direitos humanos e hoje, na verdade, eu vou voltar essa fala dando algumas ideias de como que vocês podem trabalhar essa temática na escola em todas as séries, desde a primeira série lá do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, porque a temática dos direitos humanos ela entrou muito forte no Grêmio esse ano, né, com a criação da Comissão dos Direitos Humanos, uma comissão muito importante para tratar um assunto muito importante como são os direitos humanos. Só para a gente poder retomar, para contextualizar essa fala, lembrar o que são os direitos humanos. Direitos humanos são os direitos fundamentais que todos nós temos só porque nós somos seres humanos. O que define que nós temos direitos humanos é o fato de sermos seres humanos. E aí independe de onde você é um ser humano, se você é brasileiro, se você é argentino, se você nasceu na Europa, na África, na Ásia, independe da sua religião, da sua etnia, da sua classe social, do seu sexo, do seu gênero. Tanto faz. O fato é, você é um ser humano, você tem direito aí a ter acesso a esses direitos humanos. E aí, para a gente poder conversar sobre, eu separei hoje o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aquele artigo que eu havia comentado na última reunião. Então, esse artigo 2º ele vai falar o seguinte: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração. E aí vem a parte fundamental desse artigo. Sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, o que o artigo 2º vai falar aí para a gente? Que independente da sua classe, da sua etnia, da sua origem, língua, religião, preferência política, independente de qualquer diferença, você tem direito a usufruir aí dos direitos humanos. E aí, pensando um pouco nesse artigo, eu vou trazer algumas ideias aí para vocês poderem ir trabalhando ao longo do ano, lembrando que os direitos humanos são uma pauta que tem que estar presente na escola ao longo do ano letivo. A gente não vai trabalhar direitos humanos um dia. A gente não vai conseguir aí, por exemplo, pautar um combate ao racismo, trabalhando racismo somente no Dia da Consciência Negra. Até porque o racismo não existe só um dia. O racismo existe aí ao longo do nosso cotidiano. Então, para a gente poder combater essas questões, racismo, homofobia, machismo, violência de gênero, tudo isso precisa ser trabalhado ao longo do ano, ao longo dos dias, porque são questões que acontecem no nosso cotidiano e não só em uma data específica. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, infelizmente, né? Então, esse combate ele também tem que ser no dia a dia, também tem que estar presente aí no cotidiano da escola, e como todos vocês sabem, a escola é o principal instrumento que nós temos para a mudança dessa realidade, né? Dentro da escola que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor, mais justa, mais segura e mais igualitária para todos nós. E aí os direitos humanos servem justamente para isso, para a gente construir essa sociedade melhor, essa sociedade mais justa e mais segura. E aí, pensando sobre isso, eu trouxe algumas ideias para a gente poder trabalhar essa temática. Como que nós podemos fazer isso? Eu gosto muito de trabalhar música. Quando eu estava em sala de aula, né, eu sou professor de sociologia, eu sempre gostei muito de fazer análise de música com os meus alunos, porque eu acho que as músicas trazem muitas ideias boas, trazem muitas reflexões para a gente. E aí, como que a gente pode pensar no trabalho de música para os direitos humanos? Vocês podem criar, por exemplo, junto aí com a gestão da escola, né, articulando com os professores de vocês, um espaço na escola para fazer a exposição de algumas letras que trabalham algumas temáticas de combate ao racismo, à violência contra a mulher,
E aí essas músicas podem ser expostas, vocês podem fazer intervenções em cima dessas músicas, então vocês podem fazer releituras, fazer algumas exposições de arte, né, também pautado em cima dessas letras. E aí eu separei algumas letras de sugestões para que vocês possam começar a pensar um pouco nessas temáticas, né? E para hoje eu pensei em temas exclusivos de combate ao racismo, tá? Então vocês podem pensar, por exemplo, na música da Elza Soares, A Carne, que é uma música muito conhecida, que vai trazer uma letra muito forte, que pode ser trabalhada. Também tem a música do Rincon Sapiência, que eu gosto bastante, que a música se chama Coisa Tá Preta, que também vai trabalhar essa temática do racismo. Tem a música do Jorge Ben, Negro é Lindo. E aí também tem uma um pouquinho mais antiga aí, que eu gosto bastante também, que é a do Sabotagem, que foi regravada recentemente pela Carol Conká, que é a Cabeça de Negro. São músicas aí que vão trabalhar essa temática do racismo, músicas simples, são bem claras quando elas estão trabalhando esse tema, que aí vocês podem expor em algum lugar da escola, um lugar visível, né, que todos que cheguem na escola consigam ver, que todos consigam olhar, fazer intervenções em cima dessas letras. E aí uma outra coisa que nós podemos fazer para trabalhar a questão do racismo é a leitura, né? A leitura é uma coisa muito importante dentro da escola, daqui a pouco a Sarita vai conversar com vocês sobre isso também, mas eu também trouxe algumas ideias para a gente poder fazer essas leituras. Então, como que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar tanto a sala de leitura da escola, como criar também um outro espaço de leitura compartilhada. Criar uma biblioteca compartilhada dentro da escola também, e aí lembrando, sempre com o apoio da gestão, dos professores articuladores, mas quem é o protagonista das ações são vocês, alunos da coordenação gremista. Então, vocês podem articular com os colegas, os gestores e professores, a criação de um espaço de leitura na escola, uma biblioteca, onde todo mundo da escola possa trazer sugestões de livros, deixar os livros à disposição para quem tiver o interesse em fazer a leitura. Claro que para isso acontecer, primeiro tem que ter uma conscientização dos colegas de vocês, fazer um trabalho, né, para que todo mundo consiga pegar esse livro, ler, devolver, trazer novas ideias, gerar um espaço de discussão sobre isso. E aí, pensando nessas leituras, é importante, como a gente está falando aqui sobre a leitura de combate ao racismo, que sejam leituras que deem vozes, né? A gente não vai falar da questão do racismo só utilizando leituras escritas por pessoas brancas, né? Não que pessoas brancas não possam falar sobre racismo, porque elas podem e devem, mas aí são lugares de fala diferentes, né? Nós temos aí ótimas literaturas escritas por mulheres e homens negros, que vão trazer essas temáticas aí, tanto para vocês que estão no começo, lá nos primeiros anos do ensino fundamental, até para vocês que estão lá no terceiro ano do ensino médio, né, nos 3 anos finais lá da educação básica. E aí, como sugestão, eu trouxe 2 leituras. Para vocês que estão aí no ensino médio, vocês podem pegar um livro muito legal chamado O Perigo de uma História Única, da Chimamanda, que é um livro curtinho, pequenininho, acho que ele não tem nem 100 páginas, é uma leitura muito fácil, porque é um diálogo que ela teve, uma palestra que ela deu, que depois ele se tornou um livro. Então, vocês podem pegar esse livro, fazer uma leitura compartilhada com os colegas, discutirem essas ideias, expor frases desse livro ao longo da escola. E aí, para vocês que são dos primeiros anos aí do fundamental, né, primeiro aninho, segundo, terceiro, quarto, quinto, tem um livro também muito legal, chamado O Mundo no Black Power de Taió, que também é um livro bem pequenininho, acho que ele tem 24 páginas, que vai trazer uma leitura bem interessante sobre essa questão da diversidade étnica, que é tão presente no nosso país, principalmente porque a gente tem que pensar que o Brasil é um país de população que se declara em sua maioria pretos ou pardos. Então a gente precisa dar voz a essas literaturas que por muito tempo ficaram, infelizmente, distante do cotidiano escolar. Eu falo isso como uma pessoa que terminou a educação básica há pouco mais de 10 anos e que teve muito pouco contato com uma literatura que não fosse branca, portuguesa, europeia e uma literatura branca brasileira. Que até, por exemplo, o próprio Machado de Assis foi tido aí como um homem branco por muito tempo. E que nós sabemos que isso foi um processo de branqueamento da nossa literatura. Então, são algumas ideias aí para a gente poder trabalhar esse tema. E lembrando, ao longo do ano, não pode ser uma coisa trabalhada uma vez ou outra, porque esse combate ele tem que ser feito de maneira constante. E aí eu estou à disposição para auxiliar as escolas aí no que for necessário.
poder apoiar todo mundo nesses projetos, porque a construção do conhecimento, a construção de uma sociedade melhor, se faz de maneira coletiva, se faz de maneira contínua, e eu espero aí poder colaborar naquilo que foi possível com todos. Agradeço aí novamente a participação e passo a palavra. Dicas de leitura. A analista sociocultural Sarita Talmelli traz dicas de leitura com temas importantes para a nossa formação e que poderemos indicar para nossos colegas. Passo a palavra. Obrigada, Thaisa. Bom, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a importância da leitura. Ler, né, como o Danilo já falou, é muito importante, porque a leitura ela não é só para a gente ler para fazer prova ou para adquirir conhecimentos pedagógicos, mas para adquirir conhecimento para a vida mesmo. Quando a gente lê, a gente acaba tendo contato com outras culturas, com outras pessoas, com outros lugares, com realidades diferentes das nossas. E isso é o que faz com que a gente tenha empatia, com que a gente aprenda sobre respeito, aprenda que não existe uma realidade, uma verdade universal. Cada um vive a sua maneira e a gente precisa respeitar essas diferenças. Então, é muito importante a leitura justamente por conta disso, porque ela nos humaniza, ela nos ajuda a pensar e enxergar o mundo de uma outra forma e ter contato com pessoas, lugares, cultura, costumes diferentes dos nossos. E aí eu trouxe aqui alguns livros que estão presentes nos acervos das bibliotecas e salas de leitura das nossas escolas e que eu quero indicar para vocês. E esses livros que eu escolhi, eles casam muito com o que o Danilo falou, do combate ao racismo. Tem alguns aqui que não é exatamente sobre racismo, mas que trazem também essa questão de direitos humanos. Então, eu vou apresentar esses livros para vocês. Os primeiros livros, não é um único, né? É uma coleção que eu vou apresentar para vocês. É o selo Black Power, da editora Mostarda, que a gente tem aqui. Alguns desses títulos: Mandela, Martin, Carolina, Obama e Rosa. Esses livros da coleção Black Power, eles falam sobre grandes nomes, né, de personalidades negras, que são breves biografias, que falam sobre pessoas que lutaram para fortalecer a democracia e os direitos dos negros, a educação, a igualdade. Então, é muito legal. Esses livros eles são voltados aí para os anos iniciais, mas qualquer pessoa pode ler, adultos também vão adorar, porque eles são muito bem escritos, são escritos por pessoas negras, por biógrafos, né, negros, falando sobre pessoas negras. Nos nossos acervos, nós temos esses 5 títulos que eu falei, mas a coleção ainda tem outros, então quem tiver interesse pode procurar aí o selo Black Power da editora Mostarda, que são vários os títulos. O outro livro que eu trouxe é esse daqui, Poemas para Ler com Palmas. Esse livro ele é muito bacana porque ele fala sobre questões da cultura afro-brasileira através de poemas ritmados que são realmente para ser lidos acompanhados por palmas, que é uma coisa bastante cultural. E o que é interessante nesse livro também é fazer a leitura das imagens. Ele é ilustrado pelo Maurício Negro, que é um grande ilustrador brasileiro, e que as ilustrações do Maurício normalmente são realmente para livros que tratam de cultura indígena ou afro-brasileira. Então, o cara realmente ele pesquisa muito sobre isso, as ilustrações dele são muito pautadas realmente nos costumes, na cultura, nas ilustrações típicas das pessoas que ele está retratando, ou seja, indígenas ou negros. O próximo livro que eu indico aqui é um livro bem curtinho, que é Os 9 Pentes da África. São 55 páginas, mas é bem interessante porque é uma história de ficção, mas que traz muito a questão da ancestralidade, da memória. É um avô que vem, né, para o Brasil e aí ele passa a contar as suas histórias para os netos. E ele entrega pentes tipicamente africanos para esses netos, e cada pente tem uma história,
tem a ver com a personalidade do neto. Então, fala muito sobre essa questão de saber cultivar as suas raízes, né? Não perder as suas raízes, mesmo diante de toda essa globalização que tem, a gente saber de onde a gente veio, quais são os costumes, as coisas do nosso povo, sem que isso faça com que eu ache que o meu povo é melhor ou essas coisas, mas realmente tratando de igualdade. O próximo livro, ele tem um título que já é bastante polêmico, ele não trata de racismo, mas ele trata sobre outros assuntos, que é esse daqui, ó, Aleijado. Ele é de um grande escritor de literatura juvenil, que é Luiz Antônio Aguiar, e esse título é bem polêmico porque aleijado não é uma palavra politicamente correta, né? Mas é justamente isso. O autor ele quis fazer uma provocação. O livro fala sobre um adolescente comum que nunca se coloca no lugar do outro, ele se acha bonzão, até o dia em que ele sofre um acidente e precisa usar a cadeira de rodas. E aí ele começa a enxergar o outro, as dificuldades que os cadeirantes e as pessoas com deficiência têm diante dessa nossa sociedade, que não é uma sociedade inclusiva, infelizmente. E aí ele começa realmente a se preocupar com essas questões e conscientizar os amigos dele sobre essas questões. Então é bem bacana, essa provocação do título também é bem bacana aí para ser pensada. O próximo livro que eu vou trazer para vocês é esse daqui, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Cordel, por si só, já é um tipo de literatura muito bacana, né, que é tipicamente da região Nordeste. Esses daqui são escritos pela Jarid Arraes, que é uma escritora de cordéis, e ela traz aí breves biografias contadas em cordel de importantes mulheres negras da nossa história, como a Carolina Maria de Jesus, Dandara, Teresa de Benguela e outras aí. Mais um livro sobre mulheres importantes do Brasil é esse daqui, Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. E esse livro também traz breves biografias de mulheres brasileiras e abrasileiradas. O que são as mulheres abrasileiradas? São aquelas que nasceram em outros países, mas escolheram o Brasil, escolheram viver no Brasil. Como, por exemplo, a Alina Bobardi, a Carmen Miranda, a Olga Benário, que têm as suas histórias contadas nesse livro. E, além delas, tem também outras, como a Anita Garibaldi, Nair de Tefé, Dorina Novil, a Laudelina de Campos Melo, Dona Ivone Lara, e também aquelas que eu já citei, que também estão aqui no Heroínas, em Cordel. E esses 3 últimos livros que eu vou trazer para vocês, eles têm umas histórias um pouquinho mais densas, pega de uma forma um pouquinho mais séria. Então, esses livros eu indico para quem está aí no 9º ano, o pessoal do ensino médio também. Mulheres Livres, que é um livro bastante interessante, ele traz 14 histórias reais de mulheres que precisaram lutar para ter a sua independência. Então, aqui a gente tem histórias de mulheres do Paquistão, França, Estados Unidos, Tunísia, e são histórias reais. Então, é muito interessante a gente perceber como as mulheres são, no mundo todo, né, vítimas dessa sociedade machista. Então, é bem interessante esse livro também para a gente discutir essa questão da mulher. O próximo livro que eu trago é o Úrsula. Úrsula é um livro que ele é clássico da nossa literatura e tem uma curiosidade, ele é o primeiro livro escrito por uma mulher negra brasileira. Ele foi escrito em 1859 pela Maria Firmina dos Reis. Porém, quando ele foi impresso, ela não pôde colocar o nome dela na autoria do livro. E ele era atribuído a uma maranhense. E esse livro só foi atribuído a Maria Firmina na década de 1970, ou seja, mais de 100 anos depois do lançamento. E a Maria Firmina é alguém que vale muito a pena a gente conhecer, porque mulher negra numa época ainda de escravidão no Brasil, e ela foi super revolucionária, ela lutou contra a escravidão. Esse livro é um livro que fala muito sobre esse tema, e a Maria Firmina, ela foi responsável por inaugurar, por criar a primeira escola pública gratuita e mista
no Brasil. Então, todas as pessoas podiam estudar nessa escola, meninos, meninas, negros, brancos, mas infelizmente, por conta do preconceito da época, a escola foi fechada pouco tempo depois. Mas a luta da Maria Firmina pela abolição dos escravos e por uma cultura de igualdade foi mantida até o final da vida dela. Então, vale muito a pena conhecer a Maria Firmina, o livro dela, Úrsula, e a história dela também está contada naqueles 2 livros que eu citei antes sobre mulheres importantes. E o último livro que eu trago para vocês é de um cara que eu acho que todo mundo conhece, que é o Lázaro Ramos, e é esse livro aqui, Na Minha Pele. E esse livro é muito legal, porque ele é um livro que traz um pouco da história de vida do Lázaro, mas também faz a gente pensar sobre muitas coisas. Ele fala sobre a questão das oportunidades, da falta de oportunidades para as pessoas negras, de como o racismo ele é uma coisa estrutural mesmo no Brasil, como ele está em todos os lugares, e ele faz muito, ele provoca muitas reflexões, e principalmente para as pessoas brancas, né? Como eu tive muitas reflexões quando eu li esse livro. A gente passa a pensar muito no que são os privilégios, no que são os privilégios das pessoas brancas numa sociedade estruturalmente e culturalmente racista como a nossa. Então, esses livros realmente provocam essas reflexões. E esses livros, né, foram vários que eu mostrei para vocês, eles têm nos nossos acervos, nas nossas salas de leitura. Tem muitos outros livros que falam sobre questões interessantes, tem muitos bons livros nas bibliotecas, nas salas de leituras da escola. Eu poderia trazer vários aqui para vocês, mas eu não trouxe por 2 motivos. Primeiro, porque o tempo é curto, e segundo motivo, porque eu quero convidá-los a conhecer esses espaços, eu quero que vocês visitem, frequentem a biblioteca ou a sala de leitura da escola de vocês, que vocês caminhem pelas estantes, olhem ali os livros que vocês têm à disposição de vocês, que vocês troquem ideias sobre esses livros, que vocês descubram esse mundo dos livros e, como o Danilo falou, criem aí ambientes de leitura, ambientes de troca de ideias sobre leitura, porque com certeza vai ser muito rico e vocês vão curtir bastante. É isso, gente. Muito obrigada. Boas leituras. Passo a palavra. Caixa de sugestões. A Escola Estadual Fortunato Pandolfi Arnone apresentará uma boa prática do seu Grêmio Estudantil. Passo a palavra para a escola. Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é a COI, Nathalie, da Escola Fortunato Pandolfi Arnone. Eu também sou articuladora do Grêmio, e o Grêmio na nossa escola, este ano, o pessoalzinho se chama Grêmio em Ação, né? É um pessoal bem animado, né? Bem participativo, e uma das nossas primeiras ideias, quando nós conversamos com ele, é que cada um, né, na verdade eu tenho 2 representantes por sala, então que cada dupla me trouxesse, né, as demandas que eles achavam interessante no momento aí para as reuniões do Grêmio, para a gente discutir, encontrar caminhos, tudo com muito cuidado, porque como eles são pequenos, aqui é só de 1º aninho até o 5º ano, então a gente deixa muito claro para eles o que vai ser possível, o que não vai. O que é possível, como nós vamos realizar isso. Então, assim, é sempre trazendo a criança para o protagonismo mesmo, para que ela traga os problemas, que é a grita dos colegas, e que o grupo, de uma forma geral, tente ajudá-los, né? Então, esse vídeo que vocês vão ver do 5º ano foi uma proposta que surgiu deles em utilizar algumas aulas de assembleia também para discutir sobre as demandas, né? Para posteriormente trazer para a reunião do Grêmio. E eles agregam muito nesse sentido, né, de trazer o que foi discutido no Grêmio, então já vem muito mais maduro, e aí acaba que o pessoal do Grêmio se sente um pouco melhor para desenvolver alguns projetos. Olá, boa tarde, eu sou o Victor Nery, estudante da Escola Estadual Fortunato Pandolfi Arnone. Eu sou representante de sala, o líder, sirvo para
ajudar os alunos e as professoras. Essa é a Mariana e a Isabelle Souza. Eu vou falar um pouco sobre a Assembleia. A Assembleia a gente faz nas aulas e a gente faz na sala mesmo, com todos os alunos, e a gente pensa em soluções para ajudar aqueles problemas que nós temos na escola. E também a gente usa várias ferramentas, como os livros. E dentro desses livros a gente está falando nessas assembleias sobre alimentação saudável. Então, a gente usa a caixa de assembleia em todas as assembleias. E a gente já conseguiu desenvolver alguns projetos, como Gira Zero com o Grêmio. E esses são todos que a gente já resolveu. Nós temos também alguns problemas que ainda estão. Quase todos são como a Isabelle disse. São quase todos sobre alimentação. E tchau. Sugestões e práticas dos grêmios. Vamos compartilhar com vocês algumas vivências e ações do Grêmio das nossas escolas. Passo a palavra. Depois da assembleia realizada em cada escola neste mês de agosto, nossos articuladores responderam algumas questões via formulário. Assim, tivemos acesso a algumas práticas dos grêmios. Vamos lá, passo a palavra. A equipe de coordenação do Grêmio Estudantil de Direitos Humanos encontraram dificuldade para planejar e colocar em prática suas atividades. 68 escolas responderam. 75% não e 25% sim. A segunda, em caso afirmativo, descreva a dificuldade e a solução encontrada. A dificuldade de convivência, a solução encontrada foi incentivar os alunos com conscientização. Dificuldade nos desenvolvimentos das ações devido à reforma na escola, onde os espaços de convivência nem sempre estão disponíveis. Passo a palavra. Quais impactos já perceberam com as ações ou quais impactos já são esperados com o uso dos recursos? Podemos observar o maior envolvimento dos alunos quanto à conscientização da preservação do patrimônio e melhoria da convivência e do clima escolar. Os alunos estão se sentindo mais interessados, acolhidos dentro das propostas do Grêmio, com os projetos em andamento. Espera-se que os alunos tenham entendimento que suas ações influenciam no rendimento escolar e com bons comportamentos. Empatia, poderão estudar mais engajados nas ações sociais e culturais promovidas pela escola. O que o Grêmio espera para as próximas formações e reuniões gremistas realizadas pela diretoria de ensino? Formações e capacitações aos alunos voltadas para estratégias de engajamentos e troca de experiências entre grêmios, que possam adquirir mais conhecimentos com prevenção às violências contra a mulher, convivência e combate aos preconceitos e discriminações. Passo a palavra. Sim, como o Grêmio e a Comissão Gremista de Direitos Humanos podem ajudar na melhoria da convivência, ampliação do respeito e da busca ativa, sendo multiplicadores das boas ações, desenvolvendo ações do programa Conviva, projetos que incentivem o respeito às diferenças, cultivar e valorizar as ações que promovam a cultura da paz, através da articulação de palestras sobre a importância da educação na vida de todos, onde a convivência se faz o caminho para ampliar a responsabilidade e respeitar o outro e suas diferenças. O que os gremistas sugerem para ser abordado nas lives do Grêmio
no centro de mídia. Boas práticas de ações de melhoria de convivência e propostas de projeto a serem implementados para o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Passo a palavra. Assinale as ações que a equipe gremista planeja realizar no segundo semestre de 2022. Vamos ver as ações que as escolas irão trabalhar nesse segundo semestre? É, 86,8% das escolas já realizaram ou vão realizar a convivência e combate aos preconceitos e discriminações. 67,6% já desenvolveram ou vão desenvolver a busca ativa. 63,2% a dignidade íntima. 61,8% a prevenção à violência contra a mulher. E 50% as trilhas antirracistas. Passo a palavra. Somos resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Ayrton Ortiz. Nós, as conselheiras regionais do Grêmio Estudantil, da Diretoria de Ensino de Mauá, agradecemos a todos a participação. Obrigado pela oportunidade, agradeço a participação de todos e beijos, fica com Deus, gente.